reunião, você montou o portfólio, você fez a segunda reunião e parabéns, ele virou o seu cliente. Só que se engana quem acredita que captar o cliente já foi feito todo o trabalho e o jogo está ganho. Não, 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 não. Só está começando. Porque além da gente captar o cliente, nós temos que ter clientes aderentes com o nosso trabalho, que tenham uma perpetuidade, ou seja, que fiquem ao longo do tempo conosco, tragam mais recursos, né? Aumentem o share of wallet, que é o volume total da carteira que ele tem, e principalmente que indiquem novos clientes. E nós vamos aprender aqui a metodologia espartana, o acompanhamento espartano que você tem que fazer com cada tipo de cliente para maximizar as possibilidades de aumento de share of wallet, indicação de clientes e diminuição do churn, que é evitar a saída do cliente de investimentos, tá bom? Então a gente vai aprender tudo sobre o acompanhamento com o cliente que vocês precisam saber. Primeiro de tudo, galera, o cliente não sabe o que ele quer. Eu gosto muito de uma frase do Henry Ford, que ele diz o seguinte: Henry Ford foi o cara que criou o automóvel, tá? E ele diz que se ele tivesse perguntado aos clientes dele o que eles gostariam, os clientes diriam que eles iriam querer um cavalo mais rápido. Porque na época todo mundo andava a cavalo, andava de charrete. E se ele vai lá, se o Ford fosse lá e perguntasse para os clientes: olha, o que você quer de meio de locomoção? O cliente ia falar assim: pô, eu quero um cavalo mais rápido que chegue daqui até lá mais rapidamente. Mas o Henry Ford não perguntou isso. Ele foi lá e criou uma solução que resolveria um problema que o cliente nem sabia que tinha. Então, sei lá, o problema na época era que, pô, o cavalo, né, dá todo é devagar, né, perto de um automóvel, é devagar, não tem tanto conforto, pode morrer, né, e tudo mais. Então o Henry Ford vai lá, tem essa sacada e cria algo que disrupta o mundo, né? Então, o seu cliente de investimentos é a mesma coisa. Muitas vezes ele está lá no banco, ele está lá com um assessor ruim, numa carteira digital de um grande escritório, o atendimento é quase inexistente, de vez em quando alguém manda um WhatsApp para boletar um novo produto para o cara, e você pergunta para ele: tá satisfeito? Ele fala: eu estou satisfeito. Por quê? Porque ele não sabe como é um acompanhamento espartano, como realmente é um atendimento que precisa ser feito. Então, se você utilizar o atendimento proposto aqui, você vai ter muito mais retorno dos seus clientes e você precisa disso para se destacar, porque aqui é feito para principalmente quem está começando do absoluto zero. Se a pessoa já tem contatos, já tem clientes e só trabalha ali com indicação, às vezes ela faz um trabalhinho meia boca e ela já tem um crescimento ok na assessoria de investimentos dela. Agora, quem vai realmente começar do zero, como eu comecei, sem contatos alta renda, às vezes muito jovem, né, que também acaba sendo mais cru em várias coisas, sem networking, sem família para colocar 1 milhão, 2, 3, quem vai realmente começar do zero precisa se esforçar e dar um atendimento acima da média para que tenha um resultado bacana. Então vocês precisam usar todo esse acompanhamento que eu vou passar aqui. Lembrando que ele vai trazer um aumento do share of wallet, que é, se o seu cliente tem, sei lá, 500 mil com você, mas 5 milhões no total de investimentos dele, você tem só 10% de share of wallet. E vai ser o acompanhamento que você der para esse cliente que vai fazer você ter um share of wallet de 100%, por exemplo, trazer ali próximo aos 5 milhões do cliente. Meu share of wallet sempre foi próximo a 100%. Por quê? Porque quando o cliente entrava na minha base, claro, quem está começando do zero tem muita dificuldade em trazer clientes. Essa sempre é a dificuldade. Agora, a gente não pode bobear quando o cliente entra. Então, quando o cliente entrava, eu dava um atendimento extremamente acima da média, né, que realmente converte ali o cliente e aumentava ao longo do tempo o share of wallet dele, trazendo praticamente 100% de todo o PL. Aliás, meus maiores clientes tinham todo o capital comigo, às vezes deixavam um dinheirinho ou outro ali na conta bancária para pagar a conta, né, até quando antes das corretoras terem os meios de pagamento, mas praticamente era tudo comigo e é isso que você vai buscar também, espartano. Vamos lá. Como é que faz esse atendimento, Bruno? Primeiro, a gente tem que lembrar que existem diferentes tipos de clientes. E diferentes tipos de clientes vão demandar diferentes tipos de atendimento. Então a gente tem um cliente que ele é mais passivo, eu vou explicar cada um, fique tranquilo, mas eu divido em 4 tipos. A gente tem um cliente mais passivo, que é aquele que não demanda realmente tanto atendimento.
gente tem o famoso home broker, aquele cliente ali que às vezes incomoda a gente, né? Que ele acaba não dando muita receita e por vezes pode dar trabalho. Nós temos o cliente ultra agressivo, que aí esse a gente pode até demandar um tempo maior sim, porque ele dá bastante retorno. E a gente tem, eu coloquei aqui um asterisco, o cliente que a gente mais gosta, o cliente que a gente mais quer, que é aquele cliente allocation, aquele cliente que ele realmente precisa do trabalho do assessor de investimentos, tá? O último cliente e o ultra agressivo também, o último ou penúltimo, são os clientes que a gente mais gosta, mais quer e nosso objetivo é ter o maior número possível de clientes como esses, tá? Porque o cliente passivo, o cliente home broker, em geral, ele não é o cliente que é tão importante para o nosso negócio. Por quê? Muitas vezes ele não dá receita, muitas vezes ele é muito infiel porque a gente não consegue entregar realmente um diferencial de atendimento para ele. A gente gosta mesmo do cliente ultra agressivo e do cliente allocation. Já vou falar mais sobre isso e vou mostrar como atender cada um desses clientes. Vamos lá. Cliente passivo, né? Aquela carteira passiva. O que é, Bruno? Coloquei aqui os exemplos. Pessoal, é aquele cliente ali, aquele cliente que tem exemplo, tá? Tudo exemplo que eu estou dando aqui. Eu tinha uma cliente assim, eram 412 mil reais em uma previdência privada de renda fixa, ela só queria uma, não gostava de ter muitos ativos. Uma previdência privada de renda fixa, 412 mil reais, me dava ali por mês, tipo, sei lá, 5 reais, 4 reais, R$3,90, sabe? Cliente que tem até um volume ok, mas totalmente irrelevante pensando no principal, que é a parte financeira da assessoria. E aí tem um cliente também, vários clientes também, que, poxa, tem ali 100% em CDBs, LCIs, LCAs, investimentos que, concorda comigo, não tem tanta coisa a ser feita dia após dia, mês após mês. Então, como que eu vou dar um atendimento diário? E já aconteceu comigo de uma cliente com uma carteira só de CDBs, querer que eu fale com ela todo dia para mostrar o que está subindo, o que está caindo. Pessoal, não tem como dar um atendimento diário para um cliente como esse. Né? Não faz sentido para o cliente, para o assessor e para o cliente também. Né? Imagina, o que você vai ficar falando ali? Imagina, diariamente para uma cliente que tem 100% em CDBs travados ali de 2, 3 anos e ficar falando, hoje, sei lá, hoje subiu 100 reais, hoje subiu 250, hoje subiu 180. E aí às vezes a cliente quer saber por que subiu isso. Porque é a oscilação do CDI. Então é muito mais fácil você explicar para o cliente como funciona o ativo e nesse tipo de cliente a gente vai fazendo um acompanhamento do cliente, mas nós vamos fazer um acompanhamento trimestral. Então, uma vez por trimestre, você vai fazer uma reunião com o cliente. Essa reunião, ela tem que ser uma reunião presencial, tá? Se for um cliente próximo a você, a gente recomenda que seja uma reunião presencial. Por quê? Porque quanto mais próximo do cliente, quanto mais olho no olho a gente tiver, mais share of wallet, mais indicação. Então, se possível, reunião presencial trimestralmente. Você vai lá, senta com o cliente, né, mostra o panorama de mercado e como está o portfólio. Vai ter muita coisa a ser falado? Não, não vai ter muita coisa a ser falado, mas é importante que você faça essa reunião para manter a proximidade do cliente. Isso é importante, galera, porque também se o cliente, às vezes você perde o cliente, né, tem um churn, às vezes o seu cliente fica insatisfeito com alguma coisa, vai para outro assessor, outro profissional, volta para o banco, sei lá, alguma coisa do tipo. Só que lá, eles não fazem um acompanhamento espartano. Aí o cliente, ele sai de você, isso já aconteceu comigo, o cliente sai da sua assessoria achando que ele vai para uma coisa melhor, passam 3, 6 meses, pessoa lá do outro lado nem atende ele, não faz reunião, não dá acompanhamento nem próximo do que você fazia, o que o cliente faz? Ele volta para sua assessoria. Até 2021, que é quando eu tenho esse dado, todo cliente que saiu da minha assessoria voltou para a minha assessoria. Por quê? Porque eu fazia um acompanhamento muito próximo com todos. Então, às vezes o cara ficava insatisfeito com alguma coisa, ou achava que estava insatisfeito, ia lá para outro escritório, maiorzão, mais prestigioso, falando assim, vou ter um atendimento muito melhor aqui. Chega lá, fica abandonado por 3, 6 meses, voltava porque, o Bruno me acompanha, sei lá, trimestralmente, no caso de uma cliente com carteira passiva, tá? Que não tem tanta demanda da gente falar mês após mês. Também nunca é para vocês abandonarem. Qual que é o mal de um assessor de investimentos, né, que não é um espartano? Ele pega, né, o cliente tem lá 500k em prévio,
fica à disposição, nunca mais fala para cliente, ou pior, só fala quando quer vender alguma coisa. Liga para cliente, quer vender um seguro, quer vender um consórcio, quer vender, boletar uma aplicação nova. Pessoal, fica manjado isso. O cliente percebe, ele só me liga quando quer vender, e aí você começa a não vender mais. Agora, se você dá um acompanhamento constante, o dia que você ligar para vender alguma coisa, a pessoa vai te atender melhor, vai reagir melhor. Por quê? Porque, ele não tá me ligando só quando ele quer vender. Ele faz um acompanhamento comigo e quando tem alguma coisa para aplicar, ele me passa. Então, clientes de carteira passiva, acompanhamento trimestral. Preferencialmente, se possível, reunião presencial. Se não, uma call, que sempre é possível, né? Uma call pelo computador, pelo Meet, pelo Zoom. Bruno, ligação. Não, pessoal. Call pelo Meet, pelo Zoom, para você compartilhar a tela, para você mostrar a carteira, para você mostrar o portfólio. Não existe na metodologia espartana atendimento de cliente por WhatsApp, tipo reunião por WhatsApp, passar carteira por WhatsApp. Isso não existe. Se você fizer, é por sua conta e risco. Depois não venha chorar comigo. O atendimento é, se possível, presencial. Muitas vezes não é. Quase metade da minha base não era da minha cidade, então não tinha como. Mas a gente vai fazer uma call no Zoom ou no Meet, beleza? Home broker. Pessoal, cliente home broker, realmente, principalmente sim, se é aquele cara buy and hold, que quer dar muito trabalho, quer análise sobre os produtos, sobre os portfólios e dá nada de receita, a gente não vai fazer um acompanhamento constante com essas pessoas. Por quê? Porque ela não dá receita, primeiro de tudo. Então, claro, se ela quiser pagar um fee-based, a gente pode colocar ele no último nível aqui, que é o Client Allocation, a gente pode dar todo um atendimento completo para o cliente. Mas o cliente que quer só ali de vez em quando comprar uma ou outra ação, ou compra uma carteira de ações e deixa parado por 2 anos, faz sentido, né? A gente gastar nosso tempo e energia falando todo mês com esse cliente, todo trimestre com esse cliente, mostrando um monte de informação, um monte de relatório, até porque dá bastante trabalho, né? Mostrar informações de ações e fundos imobiliários. Vai demandar muito tempo e não vai nos dar retorno. Então, na metodologia espartana, a gente vai fazer um acompanhamento por relatórios. Então, você vai mandar semanalmente todos os relatórios, todos não, desculpa. Você vai mandar relatórios da sua corretora. Bruno, quais relatórios? O pessoal da XP, por exemplo, tem aí no conteúdos.xpi vários relatórios, carteiras recomendadas, análises. Separa isso no e-mail e manda para todos os seus clientes. Coloca ali todos em cópia oculta e manda para todos os clientes como fazer isso, Perdão, as carteiras do mês. Manda informações, carteiras da semana, as carteiras do mês. Mande toda semana alguns relatórios para o cliente com informações de mercado. Você vai ver que seu cliente vai ficar super feliz porque ele está recebendo ali informações de você e você fica à disposição. Se o cliente de vez em quando quiser, precisar de alguma ajuda, você pode ajudar esse cliente, mas não é para você gastar tempo, energia e dinheiro fazendo reuniões ativas com esse tipo de cliente que não traz retorno. Então você foque em... E eu fazia isso toda segunda-feira, comecinho de manhã. Chegava comecinho da segunda-feira, baixava relatórios que eu achava legal, que eu mesmo estudava, mandava para os clientes. Você pode colocar os clientes ali em cópia oculta, para um não ver o outro, mandar só um bom dia e manda para todos os clientes de uma vez que são home broker, tudo bem? E você fica à disposição sempre, se o cliente te ligar, precisar de alguma coisa, você o atende. Então, para o cliente passivo, acompanhamento trimestral. Para o cliente buy and hold, que não dá receita, que não vira nada, relatórios para ele ficar acompanhando o mercado, uma vez ou outra que ele te chamar, você atende. A gente não vai gastar tempo, energia e dinheiro com esse cliente. Vamos lá que agora a gente vai para os 2 melhores clientes e como atendê-los. Pessoal, cliente ultra agressivo. Quem que é esse cliente? Exemplo, é aquele cliente que toda semana ele faz operações pela mesa de operações. Então, toda semana ele compra e vende ações, faz swing trade, faz call spread, faz put spread, faz butterfly, faz fence. Tudo que a mesa passar, tudo que você passar, tudo que tiver de operação, o cara gosta de fazer, faz, quer mais, coloca volume alto. Enfim, pessoa que opera realmente o mercado. Outro exemplo, às vezes o cliente opera sozinho, é parecido com um home broker, é quase igual, só que ele faz um volume muito grande. O cliente, pessoa física que mais me deixava dinheiro, ele fazia operações por conta de commodities e ele deixava uma grana. Teve mês que ele chegou a deixar 10 mil de receita. Então são clientes que
são muito importantes para o assessor de investimento. E esse cliente, muitas vezes, principalmente se ele só opera, não faz sentido ficar fazendo reunião mensal e tipo, mostrando cenário, até porque normalmente é um cara que já acompanha o cenário, ele tá todo dia vendo notícia e todo dia olhando o mercado. Então pode ser muito chover no molhado, fazer uma reunião, sei lá, mensal com ele. Então como que a gente vai atender esse tipo de cliente? Primeiro, vamos também mandar para eles relatórios toda semana. Isso é muito importante. Os caras gostam de relatório. Você pode mandar por e-mail ou para esse cara aqui você pode até fazer uma lista de transmissão para alguns deles. Se você tiver muitos clientes assim, faz uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Pega aí a aula da lista espartana e faz igual a lista espartana para que ele receba em primeira mão esses relatórios que são bem relevantes. Eu gosto do e-mail. Para o home broker, eu gosto do e-mail por quê? Porque se você mandar pelo WhatsApp, o cliente, muitas vezes, ele te responde na hora. Quando você tem 1, 2, 3 clientes, é fácil. Quando você tiver 100 clientes, 150 clientes, é difícil mandar no WhatsApp. Então, por e-mail, é melhor, o cliente vai vendo ao longo da semana e eles adoram receber esse tipo de informação. E aí, pessoal, esse tipo de cliente é o seguinte, a gente fala com ele quando ele quiser. Quando ele quiser, desde que ele faça operações. Então, pô, eu tinha cliente que toda semana ele fazia operações. Vários clientes que toda semana ele fazia operações. Tinha um específico que ele a gente era obrigado a operar toda semana para ele. Do tipo, se eu esquecia uma semana de fazer alguma operação, às vezes porque, pô, a semana foi muito corrida, não tinha nenhuma operação bacana no mercado, o operador de mesa deixava passar também, esse cliente me ligava sábado de manhã reclamando que, essa semana a gente não operou nada. Então, assim, esse tipo de pessoa, nós vamos ficar à disposição todo dia, se possível, não tem problema. Se o cara for operar todo dia, eu falo com ele todo dia. Você não quer falar com um cliente que deixa o volume claro, né? Tudo de acordo com o volume. Você não quer falar todo dia com um cliente que realmente opera todo dia? Todo dia o cara faz uma estruturada, um swing trade. Passa para mim, passa para gente que a gente começa a atender ele. Então, esse cliente aqui, ele deixa muita receita, ele é muito relevante. O acompanhamento com ele é na frequência que ele opera. Ele opera todo dia? Vamos falar com ele todo dia. Ele opera toda semana? Vamos falar com ele toda semana. Ele opera 2, 3 vezes por mês? Vamos falar com ele 2 a 3 vezes por mês. Toda a ligação, a gente fala um pouco do cenário, como tá o portfólio. Não tem uma necessidade de fazer um acompanhamento, como eu vou falar o próximo aqui. Pode ser feito? Pode, se ele tiver outros investimentos. Mas se ele só opera no mercado, manda os relatórios para ele, fala sempre com ele. E esse cliente aqui, passou uma semana sem falar com você, você passa a mão no telefone e liga para ele, você passa a mão no WhatsApp e liga para ele. E pergunta como ele tá, sugere alguma operação, faz alguma nova operação com ele, tá? Esse cliente aqui, gente, é para realmente colocar energia, dinheiro, suor. Lembra que os outros eu falei, pega leve, não perde tanto tempo? Esse aqui, eu quero que vocês percam tempo, eu quero que vocês gastem dinheiro, eu quero que vocês almocem com o cara, eu quero que vocês realmente coloquem energia. Por quê? Porque esse cliente aqui dá o retorno e ele precisa do assessor de investimento, isso é muito importante. O cliente com 500 mil na previdência privada, turma, você não é nada para ele não precisa de você. Amanhã aparece outro assessor, passa uma previdência com 1% a mais do CDI, ele faz uma portabilidade, agradece e vai embora. Então, em geral, muitas vezes, a gente não consegue ter um diferencial tão grande para o cliente muito conservadorzão. Agora, para o cliente ultra agressivo, a gente pode colocar a nossa expertise, o nosso esforço, a nossa ligação, a nossa mensagem para atender melhor esse cliente vê um maior valor no nosso trabalho. Por isso também que ele deixa mais receita, beleza? E por fim, o nosso cliente preferido, o cliente que a gente mais busca, que a gente mais quer, o cliente que a gente mais agrega valor, é aquele cliente assim que eu chamo de allocation, que é aquele cliente que ele não é ultra agressivo que vai operar todo dia, mas ele está bem longe também da tiazinha com 1 milhão na previdência que não faz nada. É aquele cliente de perfil moderado ou agressivo que tem um pouquinho de tudo, sabe? É o cliente principal da assessoria. Aquele cliente que tem um pouco de renda fixa, um pouco de multimercado, um pouco de renda variável. Tipo, ele não tem 100% da carteira em ações, mas ele tem 5%, 10%, 15% do portfólio em ações. Ele tem uma parte que a gente internacionalizou do portfólio. Esse é o cliente que a gente consegue atender mais em 360. Portanto, a gente acaba sendo mais relevante para ele e
por nós sermos mais relevantes para ele, ele também é mais relevante para nós e acaba deixando uma receita não é tão alta quanto do ultra agressivo, mas é uma receita que faz sentido para o nosso trabalho, para o nosso projeto, para a nossa profissão de assessor de investimentos. Então eu coloco aqui que ele é o cliente ideal. Como a gente vai atender o cliente ideal? E aqui, gente, é obrigatório. Todo santo mês, sem deixar passar, sem perder, sem bobear, vocês vão fazer uma reunião com esse cliente. Mensalmente vocês vão fazer reunião com esse cliente. Então você vai pegar, passar a mão ali no telefone, no Zoom, na reunião presencial e vai falar mensalmente com esse cliente, não importa o que aconteça. Bruno, preciso fazer todo mês presencial? Não precisa ser todo mês presencial, né? Principalmente se não fica tão acessível esse cliente. Mas pelo menos 2 vezes no ano eu quero que seja presencial, se possível. Sempre ser possível. Por quê? Pô, Bruno, tô aqui no Rio Grande do Sul, tem um cliente lá do Acre. Não dá para fazer presencial. Mas, por outro lado, eu quero que, poxa, está aqui na minha cidade, na minha região, pelo menos 2 vezes por ano, você vai fazer um esforço de encontrar com esse cliente pessoalmente, olho no olho, tá? E vai lutar por isso. Por quê? Porque reunião presencial traz mais share of wallet, traz mais indicação. Então a gente vai buscar mesmo que o cliente não queira. Tem gente que dá esse miguezinho, mas o cliente não gosta muito. A gente vai tentar fazer mesmo assim, tá? A gente vai buscar a reunião presencial, a gente vai insistir para que seja presencial. Um almoço, um café, uma visita na casa dele, na empresa dele. Por quê? Traz mais resultado para a gente, pessoal, não só para ele. Para ele, ok, tudo bem. Às vezes a gente passa ali a informação pela call, no Zoom, no Meet e está tudo certo. Mas para nós, é importante o cliente nos ver, confiar e gostar mais da gente. Se a gente está olho no olho, a chance disso acontecer é maior. É igual, eu uso sempre o exemplo do namoro, né? É igual namoro, gente. Você tá namorando a menina, só que você só namora por Meet, você só namora por câmera, por ligação, por WhatsApp. É um namoro meio complicado, né? É importante que você tente ver, né? Às vezes é de estado diferente, mas que você tente ver ela com alguma frequência para que esse namoro realmente evolua aí, sei lá, para um casamento. Namoro à distância, normalmente, acaba não sendo tão bom, tá? Então, é uma brincadeira, claro, mas, pessoal, é muito importante tentar ver presencial. Não deu presencial? Call ou Meet, tá bom? Call ou Meet. Ah, Bruno, ele não quer, ele não gosta, ele tem dificuldade. Em alguns casos, pode ser feita por ligação, um acompanhamento mais rápido. Então, todo mês você vai ligar, né? Ou fazer Meet, preferencialmente Meet, estruturadamente, em torno ali de 20 minutos, passar um overview sobre o mercado e passar um overview sobre a carteira, se há alguma coisa a ser feita ou não. E, uma vez a cada 6 meses, vai ser uma reunião mais profunda, de 1 hora e meia, que você vai fazer uma revisão detalhada de tudo o que está acontecendo e propor novas soluções, novas mudanças para o portfólio dele, tá bom? Então, pessoal, vocês tendo essa responsabilidade de todo mês se reunir com o cliente e fazer esse acompanhamento, vocês vão ter muito mais resultado na assessoria de vocês, tá bom? Qualquer coisa, manda dúvida aí.